Amém. Boa noite, Calvary Campo. Que a graça de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? Que alegria estar de volta, meus irmãos. Que alegria poder revê-los, que alegria poder cultuar o nosso Deus em família, em comunidade, com a nossa igreja local. Que alegria poder ocupar mais uma vez esse púlpito. Sobretudo, que privilégio é poder compartilhar um pouco daquilo que tenho vivido, experimentado, recebido e tentado discernir da parte de Deus nessas últimas 2 semanas. Creio que a maioria de vocês já sabe, mas aos que não sabem, vale a pena dizer, acabei de voltar da Coreia do Sul. É legal pra caramba, não é assim, não é piabiru, né? Não que eu estou diminuindo o piabiru, que às vezes eu faço. Uma vez eu fiz falei, passar férias em Araruna. Aí o irmão falou, pô, pastor, eu sou de Araruna. Aí você me quebra. Não, é que não é pertinho, é longe. Mas eu fui com uma finalidade, por uma razão muito específica, de modo que eu não poderia retornar passando de modo despercebido por aquilo que ouvi essa semana nesse congresso. Então eu quero compartilhar com você essa noite. Eu quero que você tenha em mente que mais que uma pregação, hoje eu queria trazer um testemunho, queria trazer uma reflexão e queria trazer uma angústia, porque aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, eu entendo que não poderia parar em mim. Se Deus me levou para o outro lado do mundo, não foi apenas para conhecer um novo país, uma nova cidade, uma nova cultura, mas foi para que, a partir da angústia que me foi colocada pelo Espírito Santo, eu pudesse dividir para que eu não viva mais angustiado sozinho. Então eu não serei egoísta nas minhas angústias, eu quero generosamente partilhá-la com vocês para que sejamos todos angustiados com a graça de Deus. Parece brincadeira, mas é isso mesmo. Eu estive essa semana passada no Congresso Mundial de Evangelização de Lausanne. Talvez você já tenha ouvido falar, mas o Congresso de Lausanne, você está vendo aqui um desses sujeitos, esse é o Billy Graham, certamente o maior evangelista do século passado, um dos maiores evangelistas da história, pregou o evangelho no mundo inteiro, através de grandes cruzadas evangelísticas. Em 1974, Billy Graham, ele teve uma ideia. Ele pensou, por que não chamar líderes da Igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro, líderes relevantes, cada um no seu contexto, e reuniu-os em Lausanne, Suíça, 1974, com um propósito, e um propósito apenas, simples: relembrar a igreja da tarefa inacabada da evangelização. Relembrar a igreja daquilo que Jesus Cristo nos disse há 2000 anos atrás, e que eu vou ler dentro de alguns instantes. Essa ideia, essa tarefa, essa missão que nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, que nós precisamos fazer o nome de Jesus Cristo se tornar cada vez mais conhecido. Afinal, nós vivemos em um contexto, em um tempo na história, onde quase metade do mundo é considerado não alcançado pelo evangelho. Quase metade do mundo. Num mundo de 7 bilhões de pessoas, 3 ponto alguma coisa é considerado ainda povos não alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o primeiro congresso de evangelização foi em 1974 em Lausanne, na Suíça. O segundo aconteceu em 89 em Manila. O terceiro aconteceu em 2010 na cidade do Cabo. E agora o quarto congresso de Lausanne, comemorando o jubileu de ouro, 50 anos, portanto, de Lausanne, aconteceu em Seul, mais especificamente em Incheon, uma cidade do lado de Seul, na Coreia do Sul, para relembrar mais uma vez dessa tarefa que continua inacabada. 5.000 líderes do mundo inteiro, 202 países representados. A gente pode passar para o próximo slide. Isso é uma imagem que não captura o todo, mas eu estou aqui em algum lugar, gente. Eu estou aqui. Está me vendo ali? Não, né? Eu sei, nem eu consigo me achar. 5.000 líderes, 202 países. A igreja de Jesus Cristo reunida, e não posso deixar de dividir esse privilégio com vocês, porque esse privilégio não é meu, esse privilégio é nosso. Servindo a essa igreja, servindo como pastor da Calvary Campo, eu fui selecionado, fui convidado
para representar com cerca de outros 100 irmãos o nosso país. Então, você vai ver aqui no próximo a delegação brasileira, ou parte da delegação brasileira. Nós éramos uma das maiores delegações do mundo, ali representados, cerca de 100 e poucos brasileiros nesse congresso. Um congresso que você não pode ir, você não se inscreve, você só pode ser convidado. E eu compartilho isso porque é um testemunho. Fui convidado para esse congresso ano passado e eu declinei. Eu disse que eu não iria. Eu rejeitei. Por várias razões. Eu pensei, é muito longe, é muito tempo, é muito caro, é muito difícil. E eu tive um olhar um tanto negativo quanto a isso. Passou. E aí eu vi vários amigos meus aceitaram o convite. Pô, você vai para Lausanne? Não vou. Vai para Lausanne? Aí todo mundo falando, todo mundo, né? Alguns amigos meus, líderes na igreja brasileira, dizendo que iam para Lausanne. E até que no mês de agosto, 2 meses atrás, menos de 2 meses atrás, poucas semanas do congresso se iniciar, eu recebo um outro convite. E aí, ao receber esse outro convite, eu compartilhei com a Aline que já vinha insistindo há tempos que eu deveria ir, algo extremamente honroso, algo bastante seleto, inclusive, no melhor sentido da expressão. E ela falou, você vai? Eu falei, não vou. E aí a Aline fez algo que, assim, foi interessante. Ela conversou com o conselho da igreja pelas minhas costas e convocou uma reunião do conselho sem eu saber. Primeira vez na história da Calvary Campo que isso acontece. E aí o conselho me pressionou, amorosamente me pressionou. O conselho se reuniu, falou, Diego, a gente precisa conversar com você. Está o Alisson aqui, membro do conselho, tinha outros membros do conselho também no primeiro culto, não sei se tem mais algum. Basicamente eles falaram, pastor, você tem que ir, você quer ir? Se você quiser ir, nós queremos apoiá-lo na sua ida, nós queremos investir na sua ida, nós queremos possibilitar para que você possa ir lá. E eu confesso, irmãos, eu começo confessando um pecado, antes de compartilhar tudo que eu tenho para compartilhar. Eu aceitei isso, sabendo que seria uma conferência maravilhosa, sabendo que eu teria experiências ali, conhecendo outros contextos e outros cristãos do mundo inteiro, sabendo que seria uma honra enorme estar nos 50 anos de Lausanne, mas era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Tá bom, é uma honra para mim, é uma honra para a igreja, fazer parte da delegação brasileira, a Calvary Campo, saber que seu pastor está ali representando essa comunidade no contexto da igreja global. Ok, talvez a melhor expressão que eu consiga definir é honra, e ainda assim seria maravilhoso. Me perdoem a expressão, eu não consegui achar uma melhor ainda. Eu tentei no primeiro culto, eu não consegui. Esse congresso me desgraçou. Você vai entender. Porque eu espero que aconteça o mesmo contigo. Porque o que eu vi e ouvi não me permite mais não fazer algo diante daquilo que agora me foi exposto. Qual é, portanto, o meu propósito hoje aqui nessa partilha que eu farei? Não é apenas inspirá-lo, não é apenas trazer um relatório, não é apenas trazer um testemunho, é trazer uma angústia, como eu já disse. É fazer você ouvir histórias que você só ouve de longe. É fazer ganhar rosto e ganhar nome aquilo que nos é distante. É fazer nós repensarmos, inclusive, as bases da nossa fé. E a estrutura da nossa vivência cristã, na nossa realidade contextual e local. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Leio 3 versículos dos mais conhecidos. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Eu estourei o horário no primeiro culto, então eu já quero pedir perdão porque eu vou estourar de novo. Mateus 28, 18 a 20. Por 2 razões. Eu tenho bastante coisa para falar e o tempo que me cabe não dá, mas eu vou tentar ser bastante assertivo. Segundo, eu não prego aqui há 3 semanas, estou com saudade, você vai ter que me ouvir. Tá bom? Então é isso. Mateus 28, a partir do versículo 18 até o 20, a palavra de Deus diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu quero orar com você uma vez mais. Deus, fale conosco, a tua igreja, o teu povo, através da tua palavra e através do testemunho da igreja de Cristo, que caminha em marcha vitoriosa por toda a terra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa missão ou essa tarefa nos dada por Jesus ainda é uma tarefa inacabada, porque, como disse, há muitas pessoas hoje no mundo que não conhecem a Jesus Cristo. E isso nos propõe um desafio, e um desafio, quem sabe, um tanto maior do que das diferentes gerações, porque nós somos a primeira geração hiperconectada. Nós somos uma das primeiras gerações que tem o privilégio de se deslocar, como eu fiz essa semana, de um lugar, de uma extremidade do mundo para outra, em mais ou menos 24 horas. Isso seria algo impensável séculos atrás. Então, desde o nascedouro da fé cristã, desde o livro de Atos dos Apóstolos, que narram os primeiros 30 anos da fé cristã, e desde a partir de Atos dos Apóstolos, séculos e séculos até essa fé que nos foi legada, até ela chegar nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, diferentes irmãos têm proclamado o Evangelho no lombo de cavalo, têm proclamado o Evangelho cruzando oceanos numa caravela, têm proclamado o Evangelho de maneiras que eu e você jamais imaginaríamos, porque no nosso contexto de uma sociedade contemporânea, uma sociedade ocidental, uma sociedade do conforto e dos deslocamentos rápidos, nós não sabemos o que é isso. E ainda assim, esses irmãos nos legaram essa fé. Portanto, cabe a nós agora uma responsabilidade e um privilégio. De modo que o que eu posto na minha rede social agora, aqui em Campo Mourão, Brasil, pode ser visto do outro lado do mundo ao mesmo tempo. Isso é de uma oportunidade evangelística nunca antes vista na história. Se a imprensa foi uma grande revolução, imagine agora a internet, imagine agora a inteligência artificial e as suas diferentes aplicabilidades. Mas ainda assim é uma tarefa inacabada. E o que está acontecendo aqui? Nosso texto começa com então. Então o quê? Então, chegando ao final do Evangelho de Mateus, então, chegando ao término do tempo de Jesus por sobre a terra, tendo encarnado, vivido, realizado milagres, morrido na cruz e ressuscitado, o Cristo ressurreto se aproxima dos seus discípulos, deles aqui é os discípulos, e faz a seguinte e escandalosa declaração: foi-me dada toda a autoridade. Onde? Nos céus e na terra. Jesus Cristo foi vitorioso sobre aquilo que tememos ao máximo, que é a morte. Essa realidade inescapável a todo ser humano. Jovens e velhos, ricos e pobres, todos haveremos de um dia encarar a sepultura. E Jesus venceu a morte, ressuscitou dos mortos, e agora, cheio de poder, glória, majestade e autoridade, declara: tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Agora pense você comigo. Se você estivesse entre os discípulos, você faria o que eles fizeram. O que é que eles fizeram? Atos 1 nos conta. Atos 1, a partir do versículo 4, 5, os discípulos vão dizer: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Afinal, Jesus que ressuscitou e fala agora por 40 dias e 40 noites, coisas relacionadas ao reino de Deus, esse reino de paz, alegria, justiça para todos os homens que há de vir invadir a terra, esse reino onde o rei há de governar para todo sempre. Bom, se Jesus já ressuscitou e se ele tem toda a autoridade, é natural que agora ele vai resolver todas as coisas e lidar com o caos do mundo, não é verdade? É isso que os discípulos estão perguntando. É agora que o Senhor vai resolver? É agora que vem o fim do mundo? É agora que o reino vem de fato? Para nossa surpresa, podendo fazer todas as coisas e com toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, o que Jesus faz? Ele olha para esses homens e diz: agora vão, agora é com vocês. Esse é o movimento da missão. A realidade da missão nos aponta para o fato que Jesus tem autoridade. O movimento da missão aponta para o fato de que essa autoridade outorgada agora à igreja de Jesus acontece em movimento. Porque no original, e nós não fomos acostumados a pensar assim, talvez quem é mais antigo de igreja vai se lembrar da expressão do ID, que nós temos que cumprir o ID. Quem já ouviu isso? Tem que cumprir o ID. Não está errado. Mas o ID não é o imperativo dessa expressão.
o texto, na sua essência original, está dizendo o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto indo, portanto caminhando, portanto vivendo, portanto desenvolvendo sua jornada de peregrinação espiritual nessa terra, o que vocês vão fazer? O objetivo da missão: vocês vão fazer discípulos. Guarde isso. A nossa declaração de missão como Calvary Campo não é à toa. Quando nós dizemos que o nosso objetivo, a nossa missão, o nosso desejo é gerar discípulos de Jesus em missão na cidade, nós não estamos cunhando um slogan religioso. Nós estamos voltando para aquilo que Jesus disse que é o objetivo e o imperativo de tudo quanto Ele disse. O objetivo da minha vida e da sua vida é gerar novos discípulos de Jesus Cristo. Amém? O objetivo das nossas vidas, Jesus não morreu e não ressuscitou para que nos tornássemos espectadores da sua missão. Não morreu e não ressuscitou para que nos tornássemos consumidores de benefícios religiosos, muito embora é o que em parte se tornou a expressão da fé cristã no contexto ocidental contemporâneo. Um conjunto de pessoas que por vezes pode ser tentado a pensar que a fé é um bom benefício e que Deus é um grande aliado, interessantíssimo de ter-se perto. Afinal, se Ele tem todo o poder, se eu conseguir acessá-lo e manipulá-lo, quem sabe Ele usa o poder dEle para o meu benefício. E aí agora, nós não dizemos isso, mas quem sabe vários de nós tratamos Deus não como Senhor, mas como escravo dos meus caprichos e desejos. A lógica se inverteu. O fazer discípulos acaba se perdendo. Agora nós nos distraímos, afinal nós temos tantas demandas no nosso dia a dia. Aliás, essa foi uma oração que eu fiz e eu tenho feito nesses últimos dias. Uma oração que uma irmã fez lá, do meu lado, e eu falei: é isso, simples assim. A oração é: Senhor, não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer o que eu vi. Não me deixe esquecer o que eu ouvi. Por quê? Porque o objetivo da missão é fazer discípulos. Qual é a extensão da missão? Todas as nações. Em versões mais antigas, pregai o evangelho a toda, quem sabe? Criatura. Todas as pessoas, todos os lugares. Nesses mais de 200 países do mundo, tem pessoas em todos os lugares que precisam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Começa em Jerusalém, e eu abro aqui um parênteses, eu não acho que é demais afirmar que a nossa igreja tem feito um trabalho belíssimo em Jerusalém. Não acho que é demais afirmar que a nossa comunidade de fé, a Calvary Campo, tem sido fiel e íntegra na sua Jerusalém, na sua localidade, tem amado, servido e abençoado a cidade de Campo Mourão. Ouso dizer que temos abençoado nossa Judéia, quem sabe em certa medida nossa Samaria, mas Jesus também nos chama para os confins da terra. Jesus também nos chama a olhar para além das nossas próprias realidades, é o que esse texto está dizendo. A abrangência e a extensão da missão é global. Qual é o convite? Batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, essa imagem, essa expressão de que agora um ser humano, reconhecendo a sua pecaminosidade, morre para a sua própria carne. E tal como Cristo foi ressurreto dentre os mortos, agora ressurge para uma novidade de vida, uma vida que já não pertence a si, afinal morreu. Uma vida que pertence a Cristo. É por isso que agora a gente vai entender quando o apóstolo Paulo vai dizer que para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não considero, ele vai dizer em um outro momento, como tendo de valor coisa alguma, mas considerei todas as coisas como esterco. Aquilo que me era valoroso, aquilo que me era precioso, toda a honra, todo o recurso, todo o prestígio, toda a validação humana, toda a aceitação, não vale mais nada. Quero conhecer a Cristo, quero participar dos seus sofrimentos, Paulo diz. Quero ser achado nele. O que aconteceu que essas expressões se perderam na nossa fé? O que foi que aconteceu que nós desassociamos uma vida de martírio à vida cristã? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e então me siga. Para quê? O imperativo da missão, ensinando-os a obedecer. Deixa eu te falar uma coisa. A tarefa de discípulos de Jesus não é ensinar outros discípulos apenas a conhecer. A nossa fé não é uma fé de caráter cognitivo, intelectual, racional.
A nossa fé é uma fé prática. Vou traduzir. Jesus não está preocupado com o que você sabe, se aquilo que você sabe não se traduz em vida e obras. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então não importa aquilo que nós sabemos, se aquilo que sabemos não se traduz no nosso dia a dia. Porque se prosseguimos em saber, em conhecer, em adquirir conhecimento e não obedecemos, afinal é isso que Jesus vai dizer também, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Felizes serão vocês se obedecerem meus mandamentos, se praticarem meus mandamentos. Então a fé não tem a ver com aquilo que argumentativamente fomos convencidos. A fé tem a ver com a revelação que nos alcançou de tal forma que muda a nossa consciência, nosso coração e se traduz no todo da vida, no todo da vida. Então nós ensinamos a obedecer. Porque nós estamos numa jornada de obediência. E sabe qual é a promessa? A promessa é que Ele vai estar sempre conosco. Porque se você é como eu, quando você ouve essas palavras e reflete minimamente sobre elas, não precisa ser um grande teólogo não. Você chega no final e você fala, meu Deus, por onde é que eu começo? Não dou conta. Aí Jesus fala, não dá conta mesmo, mas não se preocupa, quem tem que dar conta sou eu, e eu vou estar contigo até o fim dos tempos. Eu sou a validação e a certeza de que essa missão há de ser cumprida. Portanto, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um Deus de todo poder, que nos concedeu toda a autoridade, para viver o Evangelho no todo da vida, alcançando todas as nações e prometendo estar conosco todos os dias. Eu quero te dar alguns dados sobre o que essa missão, ou como essa missão tem se traduzido nos nossos dias. Por exemplo, o cristianismo global, se você olhar aqui como percentual de afiliação cristã por países, está vendo aqui, o Brasil é bastante evangelizado, graças a Deus, temos feito um bom trabalho na evangelização. Creio que temos que melhorar no discipulado, mas temos feito um bom trabalho na evangelização. A América do Norte, a América Latina como um todo, com raras exceções. Agora está vendo ali, parte da África, está vendo o Oriente Médio, está vendo a China, branco. Não é que não há presença cristã nesses lugares, que repito, acabei de vir de um lugar, de um encontro, onde mais de 202 nações estavam ali representadas com discípulos de Jesus Cristo. Mas é que a presença cristã nesses lugares é tão difícil, tão inquietante, contextos de perseguição, contextos de adversidade, de modo que o cristianismo tem uma presença tímida. Não sei se você sabe, o Brasil, há um pouco mais de 100 anos, era um campo missionário. Missionários europeus, missionários americanos vinham para cá, para nos evangelizar, para nos ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, o Brasil deixou de ser um campo missionário para se tornar uma força missionária. O Brasil é o segundo país do mundo que mais envia missionários. Isso é um privilégio. Meus irmãos, só quem viaja sabe, só quem já passou por diferentes lugares vai saber o privilégio e a dádiva que é ser brasileiro, e eu vou te explicar. Começa com o nosso fenótipo. Brasileiro tem rosto do quê? Tem cara do quê? Tem cara de tudo, meu irmão. Brasileiro tem cara de europeu, tem cara de americano, tem cara de africano, tem cara de asiático. Brasileiro passa por qualquer coisa. O brasileiro é o vira-lata. Mas não do jeito que você está pensando. O brasileiro é o vira-lata porque é a evolução da espécie. Às vezes a gente está achando que o vira-lata é uma coisa diminuída. Não, é um miscigenado, é aquele que criou anticorpos. Você pega assim, eu não sei, eu tentei perguntar no primeiro culto, me fala uma raça de cachorro bem frágil. Quem que sabe de cachorro aí? Falaram Shih Tzu no primeiro culto, tá, vamos pegar Shih Tzu, Yorkshire. Você põe um Shih Tzu e você põe um caramelo de rua, sabe o caramelo? Quem tem mais chance de sobreviver? Meu irmão, nós somos o caramelo, nós somos a evolução da espécie. Onde você vai, eu estava com o meu crachá, onde eu ia, eu estava com o crachá o tempo todo, tinha meu nome e Brasil. Os gringos ficam enlouquecidos, os coreanos inclusive, eles falam, Brasil, Brasil, Neymar. Eu falei, Neymar, Pelé. Pelé, tem um cara que escalou a seleção de 2002, nem eu sabia escalar a seleção de 2002. Sabe o que isso nos concede? Uma oportunidade missionária única. E eu não quero que você pense em missões.
Tem tanta coisa para falar, não dá tempo hoje, mas eu não quero que você pense em missões apenas no seu contexto transcultural, é assim, não, tá bom. Então, o que o pastor está falando para a gente? Que a gente tem que abandonar tudo e ir para... Pode ser, se Deus estiver falando contigo, pode ser. Mas com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, você ir e ensinar algo num outro país e utilizar disso como oportunidade evangelística e missionária. Brasileiro entra em tudo que é lugar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Sabe qual é o povo mais bem recebido na Coreia do Norte? Coreia do Norte. Que eu descobri que a gente não sabe nada de Coreia do Norte. Nada. A gente acha que o povo lá da Coreia do Norte tem tudo que morrer, porque é ditadura, porque é esse povo aí comunista. Você sabia que tem 300 mil irmãos nossos dentro da Coreia do Norte? Você sabia que a Igreja de Jesus Cristo está crescendo na Coreia do Norte? Mesmo a Coreia do Norte sendo o país número 1 em perseguição cristã, porque é proibido ter Bíblia na Coreia do Norte. É proibido ser cristão na Coreia do Norte. Mas sabe o que pessoas do mundo inteiro, inclusive brasileiros, estão fazendo? Estão indo lá, com autorização do governo, passando uma semana. Por exemplo, médicos, vocês têm uma oportunidade incrível, ajuda humanitária. Uma semana, 10 dias da sua vida. Você não precisa deixar de ser médico, engenheiro, barista. Eu falei para o Vitor, quer ir para a Coreia do Norte? Ele falou, não sei. Sem perigo. Não estou zoando, sem perigo. Você entra com autorização, você vai, faz o que tem que fazer, e aí você é autorizado por lei. Você não pode evangelizar, mas você pode responder. Se você está lá e te perguntam, você é cristão? O que você está fazendo aqui? Você fala, eu sou cristão. Dessa maneira, há 37 anos a Coreia do Norte tem sido evangelizada por irmãos e irmãs que estão doando seu tempo, seu recurso para ir lá, simplesmente servir aquele país que é atrasado. É um país atrasado, é um país fechado. Então eles estão loucos por novidade, por tecnologia, enfim. Isso é apenas uma expressão. O Brasil é um celeiro de missionários, o segundo do mundo. Agora olha um dado que me impactou bastante. Pode passar para o próximo. Há uma estimativa que nós temos 450 mil missionários no mundo hoje. Agora olha a discrepância. Pode passar. 4,57 bilhões de pessoas, tá? De povos alcançados. Nos 450 mil, 435 mil missionários estão ali. 15 mil estão ali. 435 mil, eu não estou dizendo que não seja necessário. É necessário. Sobretudo, porque deixa eu falar uma verdade indigesta. A igreja precisa ser reevangelizada. A igreja precisa redescobrir o que é o Evangelho, inclusive a igreja brasileira. Então precisamos de missionários em contextos já evangelizados, alcançados e que se tornaram secularizados. Contudo, nós temos 15 mil para 3,34 bilhões de pessoas que não foram alcançados. Há uma discrepância significativa. Fizeram uma pesquisa de quantos membros das nossas igrejas, cristãos comuns como eu e você, se sentem preparados para compartilhar o Evangelho. Concorda comigo que não há nada de mais simples do que falar o que é o Evangelho, quem é Jesus, o que Ele fez? Veio, morreu, perdoou nossos pecados, ressuscitou, foi assunto aos céus, um dia prometeu que há de voltar, julgar vivos e mortos. Se você quiser simplificar, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Menos da metade dos cristãos se sentem preparados para compartilhar o Evangelho. Eu quero crer que a estatística na Calvary Camp é um pouco melhor, mas estatisticamente falando, metade de vocês, se eu falasse, meu irmão, eu quero te desafiar hoje a sairmos e você compartilhar o Evangelho com um amigo, eu quero que você pregue o Evangelho para um familiar, para o seu chefe, para o seu colaborador, você ia travar, porque você não sabe nem por onde começar. Essa é a estatística global. A América Latina está entre as melhores realidades, 47% dos cristãos. Menos da metade. Se eu te falar a estatística de quantos cristãos já pregaram o Evangelho alguma vez na vida, você vai se sentir mal. Se eu te falar a estatística de quantos cristãos já lideraram alguém para Jesus, aí você vai morrer de depressão. Se eu te disser que tem cristãos que a vida toda não pregaram o Evangelho para ninguém uma vez só, você acredita? Essa é a realidade.
Eu queria trazer alguns destaques. Meu Deus, aquele relógio... Está errado isso aí, põe mais tempo para mim. Queria destacar algumas coisas, vou tentar ser breve. Olha a cara da igreja de Jesus, pode passar, vai passando. É com esses irmãos que eu estava. Isso me parece muito, ou me lembra muito da visão celestial que João tem em Apocalipse 5, a partir do versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Uma das coisas que mexeu bastante comigo foi essa diversidade, essa pluralidade da igreja de Jesus, a qual nem sempre nós temos o privilégio de nos relacionarmos. Em segundo lugar, fiquei muito feliz em saber que uma das ênfases do Congresso Mundial de Evangelização tem a ver com a realidade dos nossos dias. Algo que nós temos feito aqui na Calvary Campo, que é equipar e empoderar os cristãos para que no seu local de trabalho eles possam viver a sua vocação. A Julia Garchagen, não sei se é assim que fala, uma alemã, diretora do Instituto Pontes para Ciência, Cultura e Fé, ela disse: testemunhar no local de trabalho sempre esteve presente no DNA da igreja primitiva. Meus irmãos, não foram os apóstolos que evangelizaram o mundo, foram os cristãos comuns, nos seus dias a dia, nos seus trabalhos, nas suas profissões, aproveitando as oportunidades de compartilhar o Evangelho. É gente como eu e como você. Foram médicos como Lucas, foram fazedores de tenda como Paulo, foram eruditos como a Priscila e Áquila, foram políticos, foram pessoas das mais variadas profissões que compreenderam que não era possível desassociar vida cristã com evangelização e discipulado. Fé e trabalho. Algo que de modo pessoal me impactou muito, eu fiquei muito feliz. Tive o privilégio de conhecer o pastor Rick Warren. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Depois da Bíblia, o livro desse cara é o livro mais vendido do mundo. Talvez você já tenha ouvido falar do livro, ou talvez você já tenha lido o livro, Uma Vida com Propósitos. É um best-seller mundial. E aí o que mais me encantou no pastor Rick Warren, ele que se tornou o pastor da segunda maior igreja evangélica do mundo, lá na Califórnia, Saddleback Church, uma igreja plantada por ele, e uma igreja que cresceu absurdamente, diferentemente de realidades estratégicas, pragmáticas, onde ele estava falando ali como é que faz a igreja crescer, porque tem muito líder e pastor que só pensa nisso, como é que eu faço a igreja crescer? O desafio dele sempre foi evangelizar e ganhar pessoas para Jesus, e por isso Deus abençoou a sua comunidade. Ele batizou mais de 50 mil pessoas, pessoalmente. Ele enviou mais de 26 mil membros da sua igreja local para plantar igrejas em todos os países do mundo. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Uma igreja que envia 26 mil pessoas, não apenas como missionários em tempo integral, mas pessoas que se mudam e com suas profissões vão compartilhando o Evangelho, enfim, em todos os países do mundo a Saddleback enviou cristãos para que pudesse, seja num contexto maior ou no contexto de uma casa, o Evangelho pudesse ser pregado. E ele é um otimista, porque se por um lado nós ouvimos dados como, olha, o islamismo está crescendo, o cristianismo está em declínio, nós somos apenas 31% da população mundial. Pastor Rick Warren disse o seguinte: meus irmãos, nós somos 1/3 da população mundial. Como números absolutos, nós somos maioria. Nós estamos jogando no time que está ganhando, e o capitão desse time é Jesus Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, e olha como ele colocou de modo simples: se cada cristão evangelizar, nem vai dar, mas se cada cristão evangelizar 3 pessoas, nós alcançamos o mundo para Jesus. Não é simples. Quando a gente pensa em alcançar o mundo, parece uma tarefa impossível. 3 pessoas. Nós somos 1/3, mais 2 já dá quase 100%, 2,5 já resolve. Será que a gente pode assumir esse desafio de falar o Evangelho para as pessoas, para os nossos amigos,
para quem está ao nosso redor. E aí o que eu aprendo com o pastor Rick Warren? Que Deus não dará sementes, presta atenção nisso, porque eu vou voltar a esse ponto. Deus não dará sementes se o nosso objetivo for reter as sementes concedidas por Deus. Deus não vai te dar mais privilégio de tempo, Deus não vai te dar mais dons e talentos, e Deus não vai te dar mais recurso se você ilusoriamente pensar que tudo que Ele te deu é apenas para você. Agora, você quer ver a nossa igreja crescer? A lógica do reino é diferente. Quanto mais a gente envia, mais pessoas Ele vai trazer. Quanto mais a gente doa e quanto mais nós formos generosos, mais recurso Ele vai nos dar. Quanto mais dedicarmos nossos dons, tempo e talento, mais Deus vai abençoar com mais dons, com mais talento e com mais oportunidades. Essa é a lógica do reino de Deus. Ele não quer que nós construamos impérios. O desafio não é império. O desafio não é castelo. O desafio é reino de Deus. E caminhando para o fim daquilo que eu poderia falar, e poderia falar tanta coisa, o que me impactou de modo profundo, que me levou às lágrimas, meus irmãos, eu ouvi sobre a igreja perseguida. Você tem que entender que sou criado na igreja evangélica. Já participei de tudo que é culto missionário, já participei de conferência missionária. Já ouvi sobre igreja perseguida, já participei de culto do domingo da igreja perseguida, já conheci pessoas da missão Portas Abertas, das Vozes dos Mártires, enfim. Só que eu vou te dizer o que mudou. Todos nós sabemos que hoje irmãos nossos sofrem para serem cristãos. Nós não sabemos disso? Não acho que essa é uma informação inédita. Você não sabe que no Oriente Médio tem crente sendo perseguido? Você não sabe que na China a igreja é clandestina? Você não sabe que dependendo do país não pode ser cristão, correndo-se o risco de ser preso e até mesmo morto? Nós sabemos disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando essa perseguição de longe ganha rosto e ganha nome, a coisa muda. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Eu vou te contar uma história. Pode passar lá para frente para o slide que eu estou com um senhor coreano, veterano de guerra, isso. Eu encontrei esse senhor por acaso, ele lutou na Guerra das Coreias. E ele parecia ainda bastante animado, ele tem 97 anos esse senhor. Tá melhor que nós, né? 97 anos. E eu falei, como é que foi? O inglês dele era muito ruim, ele não entendia nada, ele pá. Eu falei, rapaz, acho que ele ainda... Se dá uma arma na mão dele, ele está lá ainda. Não sei se ele era cristão ou não. Mas nesse dia, nós fomos recebidos ali, na zona desmilitarizada, na fronteira entre as Coreias. Eu fui na fronteira da Coreia do Norte. Eu vi a Coreia do Norte, é um rio que separa Coreia do Sul e Coreia do Norte. E quem nos recebeu foi um órgão, uma universidade, e o professor era cristão. E eu vou resumir bastante. Mas basicamente ele falou, gente, eu nasci na Coreia do Sul. Ele já tem seus 60 anos, creio eu. Eu nasci na Coreia do Sul, mas os meus pais fugiram da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Eu tinha um irmão e 2 irmãs. Na fuga, meus pais não conseguiram pegar o meu irmão ficou na Coreia do Norte. Na fuga, que foi muito difícil, as minhas 2 irmãs morreram. E os meus pais, no caminho com as próprias mãos, tiveram que cavar o túmulo das minhas irmãs e enterrá-las. Eu nasci na Coreia do Sul, e eu nunca tinha ouvido a história das minhas irmãs até poucos anos, mas eu tinha ouvido a história do meu irmão. Então eu sabia que do outro lado da fronteira, embora tão perto, eu tinha um irmão. E eu me converti, e quando eu me converti, eu tinha que pedir a Deus para o governo norte-coreano não descobrir que o meu irmão tinha um irmão aqui na Coreia do Sul cristão, porque se eles descobrissem lá que ele tinha um irmão aqui cristão, ele ia morrer. Ele falou, eu nunca vi meu irmão, eu não sei se ele está vivo, eu não sei se ele já foi preso, se ele foi torturado, eu não sei nada do meu irmão. E eu falei, como é que vocês lidam com isso? Ele falou, a minha história é uma e está longe de ser a pior. São milhares de histórias assim. Eu fui
impactado, por exemplo, pelo Dr. Patrick Funk, que disse algo interessante no congresso. Ele disse que a perseguição jamais irá matar a igreja, mas um evangelho adulterado vai. Eu sei, para os teólogos de plantão, vão olhar para uma frase como essa, e não se preocupe, eu também sou teólogo, vai falar, não pastor, essa frase está teologicamente equivocada. Afinal, Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, e um dia Ele vai voltar e vai recolher sua igreja, sua noiva pura, santa, imaculada. Eu sei que haverá um remanescente fiel, eu sei que a igreja de Jesus Cristo continuará viva até o fim dos tempos, mas igrejas morrem, países mudam, governos vêm e governos vão. A Europa, que foi celeiro de envio para as missões mundiais e berço de avivamentos, hoje é um continente pós-cristão. Os Estados Unidos, que abençoou o mundo inteiro com recursos e com pessoas, enviando missionários e enviando recursos, hoje é um país bastante secularizado, onde a cultura é cada vez mais hostil à fé cristã. No Brasil nós não temos que encarar a perseguição, mas eu temo que nós tenhamos que encarar um evangelho adulterado sem nem ter percebido. Eu vou te dar um exemplo. O nosso conforto e a nossa prosperidade material, a nossa liberdade religiosa, o nosso direito de ir e vir, realidades que são um privilégio, por melhores que elas sejam, talvez elas tenham cooptado a nossa mente para aquilo que é de fato o Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós estamos tão ocupados com coisas secundárias, tão ocupados com nossas vidas, que ambicionam absolutamente toda e qualquer coisa que um não cristão ambiciona. No fim a gente quer o mesmo poder que um ateu, o mesmo dinheiro, o mesmo sucesso, o mesmo prestígio, a mesma validação. No fim a gente está trabalhando para comprar as mesmas casas, dirigir os mesmos carros, fazer as mesmas viagens. Se a gente admitir, nosso sonho não tem nada a ver com o sonho de Deus. Sabe o que é o pior? A gente nem percebeu. Nós fomos enfeitiçados e a gente nem percebeu. Eu não quero que você se sinta culpado se você tem uma vida confortável. Meu objetivo hoje não é esse. Meu objetivo é te lembrar do privilégio que você tem e te desafiar a assumir uma responsabilidade. Se Deus tem te dado intelecto, tempo, recurso, oportunidades, isso só faz sentido, em nome de Jesus guarde isso. Isso só faz sentido se tiver fluxo, se tiver destino. Preciso contar mais duas histórias e uma citação. Uma cristã egípcia, a Anzaki, ela disse: há 2000 anos, discípulos fiéis de Jesus Cristo correram riscos para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Que riscos correremos para que as gerações posteriores sejam tocadas pelo Evangelho? Quais os riscos que nós assumiremos pelos nossos filhos? Ou que tipo de mundo e que tipo de vida a gente está vendendo para os nossos filhos? Que tipo de sonho a gente está botando na cabeça deles? Um sonho que diz respeito a investimento, a realidades eternas? Ou um sonho que vai fazer com que eles pensem que eles precisam gastar 20, 30, 40, 80 anos da sua vida por alguma coisa que vai virar poeira? Uma mulher chamada Sara Akavan, uma cristã iraniana, e agora metade argentina, porque ela se casou com um pastor argentino. Ela foi presa no seu país, depois de ter plantado inúmeras igrejas. Uma mulher plantou igrejas. E ela disse: quando eu estava naquela solitária, decepcionada com Deus, Ele falou comigo. Ele falou audivelmente. Abre parênteses. Eu sou um sujeito reformado, cerebral, ligeiramente cético. Se um cristão brasileiro vira para mim do nada e fala: Deus falou comigo, e eu respondi, eu falei: putz, mais um que não estuda a Bíblia e fica com essas... Som. Eu fui até censurado. Eu ouço esse tipo de coisa, falta de teologia ruim. E na maioria das realidades é mesmo.
Mas, ao longo dos anos, pessoas me perguntaram: pastor, por que a gente não vê mais aquelas coisas que a gente lia em Atos? Por que a gente não vê mais tanto milagre, tanta cura? Por que a gente não vê mais? E eu sempre respondi a mesma coisa, e eu estou convicto. Meus irmãos, porque hoje nós temos Jesus Cristo, que é o maior de todos os sinais. A gente não precisa mais caminhar por aquilo que a gente vê, a gente precisa caminhar por aquilo que Cristo fez. E é isso, mantenho a minha resposta, no nosso contexto. Mas, meu irmão, sabe o que eu descobri essa semana? O livro de Atos continua vivo em lugares que você não imagina. Eu ouvi testemunho de gente que morreu e ressuscitou. Eu ouvi testemunho de gente que tomou tiro no peito e voltou à vida. Eu ouvi testemunho de gente que foi preso e não perdeu a alegria, não perdeu a esperança. Talvez a gente não vê o livro de Atos hoje, porque a nossa vida é outra coisa. Mas para gente que não tem escolha, a não ser viver plenamente a veracidade do Evangelho, Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua agindo poderosamente, desafiando inclusive a lógica humana. Voltando a essa mulher, ela disse: quando eu estava naquela solitária, decepcionada com Deus, Ele falou comigo: por que você está agindo como se eu ainda estivesse morto? E ela disse que aquilo trouxe de volta a esperança ao coração dela. Ela foi libertada e ela voltou a pregar o Evangelho e voltou a plantar igrejas. Termino com uma última história. Essa aqui no congresso me fez chorar copiosamente, e eu vou, infelizmente, ter que poupá-los de todos os detalhes por falta de tempo. Um pastor também iraniano, Farshid Fatih, ele pregou lá em Lausanne. Ele disse que a maior manifestação do amor é o sofrimento. Eu fiquei pensando, que tipo de frase é essa? Não é a frase que um cristão ocidental usaria. Mas ele disse: Jesus Cristo demonstrou escandalosamente o seu amor numa cruz. Para Deus, sofrer é sinal de amar. Para nos ensinar que se amamos, precisamos também estar dispostos a sofrer. Em 2010, esse homem participou do Congresso de Lausanne na cidade do Cabo. Quando ele voltou para o Irã, descobriram que ele participou do congresso, portanto que ele era cristão. Ele foi preso. 5 anos na cadeia. Qual é o crime? Ser cristão. E ele disse, com um sorriso, com uma serenidade, como poucas vezes eu vi na vida. Eu vi, ninguém me contou. Do púlpito de Lausanne, agora, em Seul, ele disse: meus irmãos, e daqueles 5 anos, no primeiro ano, eu fiquei preso numa solitária de 2x2, por 361 dias. E por 361 dias eu não vi a luz do sol, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: por todos aqueles dias, Jesus foi a minha luz e me sustentou. E ele falou isso sorrindo. E eu pensei: meu Deus, como é que a gente não sabia disso? O que aconteceu com a gente? Eu não estou sabendo nomear ainda os sentimentos, mas eu sei que tem gratidão no meu coração por nós vivermos o que a gente vive. Eu sei que tem senso de privilégio, mas eu confesso que tem constrangimento também. Tem vergonha. Tem desejo por arrependimento. E se eu fosse resumir isso tudo em uma palavra, eu acho que é essa palavra mesmo. Eu não estou falando como quem fala para vocês, eu estou falando como quem compartilha a partir de mim com vocês. Eu acho que a gente precisa orar e se arrepender. Se arrepender do nosso cristianismo nominal. Se arrepender das nossas briguinhas sem sentido. Com todo respeito, irmãos, parte do meu ministério pastoral é apartar a briga de crente. Não tem sentido isso. Se você fosse dizer a um cristão chinês: domingo passado eu não fui no culto, preferi adorar online, ele vai perguntar: o quê? É porque esses irmãos literalmente estão morrendo para ter o privilégio de se reunir para adorar a Deus.
Se você ousasse enlouquecidamente, desavergonhadamente dizer, não é o teu caso, tá? Não, eu sou desigrejado, mas fica tranquilo, eu tenho preservado a fé em Jesus no meu coração. Um cristão em contexto de perseguição diria, quê? Você está dizendo que você tem igreja, você está dizendo que você tem liberdade, você está dizendo que você tem Bíblia, e você está dizendo que você não goza do privilégio de fazer parte do povo de Deus, e cultuar com o povo de Deus, e ofertar na causa da missão de Deus, e servir na igreja de Deus. É isso que você está dizendo? Porque a gente está morrendo para fazer isso que você acha que é normal. Eu ouvi testemunhos de cristãos que a sua maior oração e sua maior angústia é: Deus, não me deixe esquecer a tua palavra. Sabe por quê? Porque tem tantos anos que eles leram a Bíblia, que eles começaram a esquecer os versículos. Na minha casa eu tenho uma biblioteca cheia de Bíblias, irmãos. No meu celular eu tenho inúmeras versões. Tudo que esses irmãos querem é memorizar a Bíblia, porque eles não podem manuseá-la, porque eles não podem ter Bíblia. Então eles acordam e eles tentam recitar os versículos que eles conhecem, porque aquilo é tudo que eles têm da palavra de Deus. Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Vocês estão entendendo por que eu voltei angustiado? Atos 5, versículo 41, diz que os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Estou dizendo tudo isso para quê? Afinal, para onde é que isso aponta? Jong Yu disse que aos olhos do grande e poderoso Deus, não importa o quanto você traga, ou o pouco que você traga para a mesa, ainda serão 5 pães e 3 peixes. Aqui está errado, são 2, tá? Ainda serão 5 pães e 2 peixes. Não importa quanto ou o que você traz para a mesa, mas nas mãos de quem você os coloca. Eu sei que quando eu falo o que eu falei, e eu não falei nada, acredite, uma possibilidade é: meu Deus, o que eu faço? Em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa se muito ou se pouco, pode parecer apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, mas não despreze o que Deus colocou na sua mão, porque não é o que você tem, é nas mãos de quem você coloca. Não importa se você tem pouco tempo, pouca força, pouco recurso, pouca oportunidade, se os seus dons parecem ser poucos, não importa se você não sabe nem por onde começar. Deixa eu confessar algo, eu também não sei. Se você está esperando que agora no final eu vou te dizer, olha, então daqui para frente a gente vai fazer isso, isso, isso e isso, passo 1, 2, 3, 4, 5, eu não tenho a menor ideia do que a gente vai fazer. O que eu sei é, eu quero estar disposto a me unir com Jesus Cristo naquilo que Ele está fazendo no mundo. Eu quero estar disponível pessoalmente e comunitariamente para aquilo que Deus está fazendo, e é por isso que eu encerro te convidando a uma oração perigosa. Simples assim: Deus, de que maneira o Senhor deseja que eu me envolva com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Eu não posso não fazer nada depois do que eu vi. Enquanto eu estou aqui, enquanto nós estamos aqui,
Minha esposa está saindo de um congresso que ela foi convidada nos Estados Unidos. Eu quero que você entenda que esse tipo de pauta nunca teve na nossa mesa. Missão global, eu nunca pensei nisso. Aí a minha esposa me liga anteontem. Alguns que seguem ela nas redes sociais devem ter visto. Acho que é bateria. Som, vou falando aqui, pronto. Som. Minha esposa me liga e fala: Diego, eu tô mal. E quem conhece sabe que ela é uma pessoa de um coração enorme, mas ela é descendente de alemão, ela não chora. Diferente de mim. Falei: tá mal por quê? Ela falou: porque eu tô aqui num congresso de mães e eu ouvi uma mulher americana dizendo que apadrinhou crianças na África. E para encurtar a história, essa mulher falou: bom, eu tenho investido nessas crianças, mas será que o recurso está chegando? Às vezes a gente pensa isso. Eu sei que parte da nossa recusa, às vezes, em investir financeiramente em alguns projetos, é ter certeza se esse dinheiro está sendo bem usado. Eu entendo isso. Ela falou: eu vou para a África. E ela foi para a África, mostrou a foto, chegou lá e falou: ó, quero conhecer minhas filhas apadrinhadas, minhas filhas adotivas. E, em qual microfone eu estou? Estou aqui? Não. Estou aqui ainda? Não dá para abrir esse aqui? Som. E aí, me avisa quando abrir. E aí essa mulher chega. E chega na casa das crianças. E aí quando ela chega, agora foi, né? Obrigado, Kleber. Deus te abençoe. É a bateria mesmo. E aí quando essa mulher chega, ela fala que a casa daquela família era menor que o closet dela. E ela tomada por um senso de constrangimento profundo. Eu vou encurtar. Ela chega para essa menina e fala: minha filha, qual é o teu sonho? O que você quer? Fala qualquer coisa que eu compro. O que é o maior desejo da sua vida? Sabe o que aquela menina respondeu? Uma cama. Ela foi no centro da cidade. Foi na loja. Aquele lugar pobre. Falou: me vê a melhor cama. Quanto é que custa? Falaram: $20. $20. R$100, R$110. E aí ela se deu conta, ela falou: meu Deus, isso é um café que eu tomo no meu Starbucks. E se eu eliminar um café, qual é o impacto que eu posso gerar na vida de pessoas que sofrem? Por isso que eu quero propor essa oração. Deus, de que maneira o Senhor deseja que eu me envolva com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo? E encerro agora. A nossa igreja é rica. Isso aqui é exceção. Na igreja do mundo. E como eu sempre sei que tem alguém que vai interpretar errado o que eu estou dizendo, deixa eu definir o que eu chamo de rica. As nossas receitas não traduzem essa riqueza, não. Mas a nossa igreja é rica. A Aline diz que às vezes eu tenho problema em ser direto, então eu vou ser. Vocês são ricos, globalmente falando. Eu sou rico. A maioria de vocês está na parcela de 10% mais rico do mundo. Alguns de vocês estão nos 5%. Porque eu conheço vocês, eu pastoreio de vocês, alguns de vocês estão no 1%. E talvez você se surpreenderia em saber que tem gente na nossa igreja que está no 0,1%. Ninguém aqui tem apenas o necessário para viver. Ninguém. Nós não temos miseráveis entre nós. Nós temos pessoas que vivem apertado, mas nós não temos miseráveis entre nós. Nós não temos pessoas que estão com medo de não almoçar amanhã. Não temos aqui. Então deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, e termino com isso. Assuma a responsabilidade por aquilo que Deus quer fazer. Ouse confiar em Deus com tudo que você tem. Ouse ser generoso. Sem pudor nenhum, meus irmãos, em nome de Jesus, porque a gente vai assumir um compromisso como igreja, como comunidade, como instituição. Se você não oferta, comece a ofertar. Se você não dizima, comece a dizimar. Porque parte do orçamento da nossa igreja, cada vez mais, nem falei com o conselho, é isso que eu ia
jogar a granada no teu colo, Alisson, e no resto do conselho. Nós precisamos fazer o nosso orçamento ter cada vez mais investimento em vidas e em missão, meu irmão. Nós estamos plantando igreja, nós estamos abençoando missionários, nós já suportamos financeiramente missionários, mas a gente precisa ir além. E algo que está tocando muito forte no meu coração é a igreja perseguida. Como é que nós podemos viabilizar a expansão da fé cristã nesses contextos onde o evangelho é questão de vida ou de morte? Repito, não se sinta culpado por aquilo que Deus te deu, mas dê fluxo, dê destino. Ouse fazer essa oração, ouse ser generoso, ouse usar a sua vida para a glória de Deus, para a expansão do reino. Amém? Não sei nem como terminar esse culto. Fica de pé, vamos orar. Pessoal do louvor, vamos eliminar a última música. Dá para fazer essa. Clamo Jesus. Eu queria que enquanto nós cantarmos essa canção, você fale com Deus. Não sou eu que vou dizer como uma mensagem como essa vai ecoar no teu coração. Vai ter gente que vai sair daqui e falar, legal, podia ter sido melhor. Mas eu tenho certeza que tem gente saindo daqui com uma santa inquietação. Eu não sei como, não sei quando, não sei de que maneira, mas eu sei que Jesus vai nos liderar para ser resposta dele nesse mundo. Individualmente, comunitariamente. Falei no primeiro culto, Alisson, já que dízimo é uma boa expressão, por que não sonharmos em dizimarmos a nossa receita para a missão de Deus no mundo? Quem sabe a gente já tem algum percentual, mas quem sabe a gente sonhar em 10% de tudo que entra, a gente investir, para nos lembrar que a nossa igreja não está preocupada com aquilo que acontece apenas do lado de dentro, mas que a gente vai chegar onde Deus nos permitir chegar. E isso só vai acontecer se todos nós participarmos juntos desse projeto, que não é um projeto, não é uma campanha não, é vida. Seria fácil se no final do culto desse eu falo assim, gente, vamos coletar uma oferta e vamos mandar para uma missionária brasileira que eu conheci, que está indo mês que vem para a Coreia do Norte. É fato isso, não é uma ilustração. Coletar uma oferta no final desse culto, que eu não vou fazer, fica tranquilo, seria a coisa mais fácil do mundo. O que eu estou te pedindo é um pouco mais difícil. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que junto comigo, você transforme a sua vida numa oferta de sacrifício ao Senhor. Vamos orar. Deus, nós te louvamos e queremos declarar o teu nome. Queremos declarar o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor está vivo e reina. Tua palavra fala que a igreja é o corpo de Cristo. Há membros desse corpo que sofrem. Há membros desse corpo que sangram. Se nós estamos em uma posição um pouco mais privilegiada do corpo, que o Senhor nos ajude a assumir a responsabilidade por aqueles que não têm voz e não têm vez e não têm força. Eu não faço a mínima ideia do que o Senhor vai fazer, mas o que a gente está dizendo é: eis-nos aqui. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, use nosso tempo, nossos dons e nosso recurso. Desmanche nossos castelos. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, em nós, assim como ela é feita nos céus. Nos ajuda a ter um olhar para realidades que antes não víamos. Repito, que não nos sintamos culpados por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, mas que essas bênçãos não parem apenas em nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.